Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós que somos tão pecadores. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé hoje pelo ouvir da tua santa palavra. Que em nossos corações aumente a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 22 a 29, que diz assim: A multidão ficou ouvindo Paulo, até que ele disse isso, mas aí eles começaram a gritar com toda a força: matem esse homem, ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam as capas do ar e jogavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que o chicoteassem para que ele contasse porque a multidão estava gritando contra ele. Porém, quando estavam amarrando para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele: será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isso, foi falar com o comandante e disse: o que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é um cidadão romano. Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, você é mesmo cidadão romano? Sou, respondeu Paulo. Aí o comandante disse: eu também sou, isso me custou muito dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou cidadão romano de nascimento. Imediatamente os homens que iam chicoteá-lo recuaram, e o próprio comandante ficou com medo, ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o apóstolo Paulo era um judeu, mas também tinha cidadania romana, provavelmente por seu pai ou seu avô. Isso dava-lhe alguns privilégios, como não poder ser chicoteado, ainda mais sem um julgamento. Paulo estava indo bem em seu discurso de defesa perante a multidão que queria matá-lo por ser cristão. Ele estava indo bem em seu discurso, provando que ele era um judeu devoto, respeitava a lei de Moisés e não estava fazendo nada de errado. Mas foi ele falar que Deus o havia enviado para falar de Jesus para os não-judeus, o povo voltou a se revoltar e pedir para matá-lo. Os judeus não aceitavam que a salvação fosse estendida para outros povos. Somente eles seriam o povo de Deus, e se alguém quisesse ser salvo, deveria se tornar como um judeu. Vendo a gritaria e o tumulto crescendo, o comandante recolhe Paulo para o quartel e, como não entendeu direito o que estava acontecendo, mandou açoitá-lo para que ele explicasse o que aconteceu. Quando estavam para chicoteá-lo, Paulo então disse que era romano. Ser romano naquela época era um diferencial de tudo, era um status social e dava privilégios para a pessoa. Um deles era que um cidadão romano não poderia ser açoitado. Muitas pessoas também hoje em dia buscam outra cidadania, ou por status, ou porque querem ir morar em outro país. Nós cristãos também temos uma dupla cidadania. Estamos neste mundo, vivemos nele, mas somos cidadãos dos céus. Somos da família de Deus, como diz Filipenses 3:20.
mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Quando a pessoa busca ser reconhecida como reconhecida sua cidadania de outro país, ela precisa provar que ela tem as características próprias para ser aceito como cidadão daquele país. Ela precisa ser descendente de alguém que nasceu naquele país. Precisa ter o sobrenome próprio das pessoas que vivem naquele país e apresentar uma série de documentos. Quando nós nascemos como pessoas deste mundo, criaturas de Deus, pecadoras, sujeitos a doenças, problemas, aflições e a morte aqui e no inferno. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, tinha a missão dada por Deus de nos salvar e nos dar uma nova cidadania, a dos céus. Só que para ganharmos a cidadania dos céus, Jesus precisou levar sobre si mesmo todo o castigo e culpa pelos nossos pecados da cruz e morrer para nos dar por graça e amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Para uma pessoa deste mundo, pecadora, receber a cidadania dos céus, é necessário se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo como seu Senhor e Salvador e viver como cidadão do céu, isto é, uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. A salvação que Cristo conquistou na cruz para nós não apenas nos deu uma nova cidadania, mas nos tornou filhos e filhas de Deus pela fé em Cristo. Como filhos e filhas de Deus, nós temos um nome a zelar: cristão. Mesmo vivendo em um mundo que tem valores, princípios e moral diferentes do que Deus nos diz em sua palavra, nós não fazemos o pecado que o mundo faz, mas fazemos a vontade de Deus em nossas vidas. Sendo cidadãos dos céus e filhas de Deus, nós precisamos nos comportar diferente dos outros que não são filhos e filhas de Deus. Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Através do nosso jeito de ser, viver e falar, é que outras pessoas também reconhecem que também elas precisam e podem ter o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna e serem cidadãos dos céus, serem da família de Deus. Paulo usou bem o seu privilégio de ser cidadão romano, e isso foi um diferencial dele ser açoitado ou não. Lembremos sempre, estimado irmão e irmã, que nós cristãos estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nós estamos de passagem. O nosso objetivo de vida é um dia estarmos com Cristo no céu. Assim como Paulo disse que era cidadão romano, que nós mostremos com a nossa vida e nosso falar que somos cidadãos dos céus e pertencemos à família de Deus. Isso pode ser vivenciado já neste Natal. Enquanto as pessoas deste mundo têm o Natal apenas para comprar coisas, consumir, comer e beber, nós cristãos, cidadãos dos céus e família de Deus, sabemos que no Natal nós lembramos que Jesus Cristo é o Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. E Deus está conosco para nos salvar, para nos consolar, para nos animar frente às aflições desta vida, para nos orientar no caminho certo que devemos andar, para nos abençoar, proteger, amparar e nos levar em segurança ao nosso lar no céu. Veja que ensino tem o apóstolo Paulo sobre sermos cidadãos dos céus e cristãos em Efésios 2, 13 a 22. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo,
Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito Santo até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós pertencemos a Ti. Nós te louvamos porque nós somos cidadãos dos céus e somos Teus filhos e filhas. Que nós possamos nos orgulhar deste nome que temos, cristãos. Que nós possamos também viver como cristãos neste mundo, especialmente neste advento e Natal, que nós possamos viver diferente do que o mundo vive. Que nós possamos buscar a Ti, na Tua palavra, na oração, no participar da igreja, que nós possamos ser consolados, orientados e animados na mensagem de que o Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. Que a Tua presença, ó Deus, em nossas vidas seja o diferencial entre nós e os não cristãos, e que nós possamos viver na alegria da salvação. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.